Olá, queridos. A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Nós estamos aí para a gente analisar mais um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em João capítulo 10. Vamos estudar mais esse texto aí? Vamos abrir aí a nossa Bíblia e vamos estudar e ver o que realmente o texto está querendo dizer para a gente, porque só assim a gente compreende realmente as Sagradas Escrituras. João capítulo 10, esse texto eu quero trazer para você porque nós pegamos já aquele jargão em dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que está escrito lá em João capítulo 10. Mas será que realmente é isso que Jesus quer falar? Então vamos começar a ler o texto? Abra sua mente, tá? Para que você possa realmente entender. E vamos aí, eu e você, juntos, compreender mais um pouquinho da palavra de Deus. João capítulo 10, que diz assim no verso 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral ou do aprisco, algumas versões, das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Muito bem. Então vamos começar a explicar esse verso 1, que aí a gente já começa a entender o contexto da situação. Jesus está dizendo sobre um local aonde estão as ovelhas. É isso? E aonde estão as ovelhas, tem alguém tomando conta daquelas ovelhas ali, e tem a porta para as pessoas entrarem neste curral ou neste aprisco, mas aquele que pula, o curral ou entra por outro lugar é ladrão e salteador. É isso, Jesus está falando para alguém, Jesus está falando ali para os fariseus, porque no verso anterior, no texto anterior, no capítulo 9, Jesus está falando da cegueira espiritual. Vocês podem ver aí, É um texto antes do capítulo 10, ao capítulo 9. Jesus está falando de uma cegueira espiritual. E lá no verso 40 do capítulo 9 diz: alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Cegueira espiritual. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seria culpado do pecado, mas agora dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então o texto anterior, Jesus está falando da cegueira espiritual. Então Jesus pega um curral de ovelhas para trazer à memória deles o que está acontecendo. Aí no verso 2 Jesus diz: aquele, porém, que entra pela porta, presta atenção, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro, alguém que está tomando conta ali, do aprisco. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. É isso que era costume lá em Israel, as ovelhas seguirem o pastor, Existiam vários pastores e cada pastor tinha suas ovelhas, e as ovelhas sabiam a voz do seu pastor e seguiam o seu pastor. Se tivesse outro pastor que chamasse aquelas ovelhas, elas não seguiriam. Está entendendo? Então Jesus está trazendo algo ali à memória deles, algo que eles conheciam bem. Vamos lá. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem, olha o que eu falei, porque conhecem a sua voz. Está nítido, está explicado até aí, sem nenhuma dúvida, Estão falando do aprisco, do lugar onde tem ovelhas. Tem um pastor para trazer aquelas ovelhas, as ovelhas seguem o pastor, e está tudo sob controle até aí. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então todas as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Eles
levava para um lugar tomar água, as ovelhas ficavam e se misturavam, ficavam bebendo água, daqui a pouco o pastor chamava, ô, bora, 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 bora. As ovelhas conheciam a voz daquele pastor, as outras ficavam e as ovelhas daquele pastor seguiam aquele pastor. Está compreendendo até aí? Até agora não tem nenhum obstáculo, né? Para a gente entender o texto. Vamos lá. Verso 6. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Eles não entenderam porque estavam cegos. Eles não entendiam. Muito bem. Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Que coisa linda, hein? Aí Jesus agora já traz para o campo espiritual. Ele pega, né, aquilo que os judeus conheciam, né? Então quer trazer a memória. É uma parábola. Jesus está contando uma parábola, daqui a pouco Jesus, agora ele entra no ramo espiritual. Vamos dizer assim, no ramo espiritual. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Olha só o verso 10. O ladrão, quem é o ladrão? Aquele que pula para roubar as ovelhas. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Preste atenção. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora vem o verso 2 que a gente precisa entender agora. Presta atenção, está bem claro. Mas, olha, ele não falou diabo, falou? Mas o mercenário, quem é o mercenário? O homem. O homem mau, perverso, maltrata as pessoas, quer roubar, quer matar, quer destruir. Ora, o mercenário foge, né? No verso 12. Mas o mercenário que não é pastor, o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. Se fosse o diabo, né? O diabo não ia deixar as ovelhas porque veio o lobo. Ele é o próprio lobo, não é isso? Como é que ele vai deixar as ovelhas se ele é o próprio lobo? E foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O homem mau, quando ele está cuidando das ovelhas do Senhor, vamos trazer para agora para o espiritual. O mau pastor, o mau líder, ele é mercenário, ele é ladrão, ele rouba e quer matar as ovelhas. Não é isso? Verso 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário. Aquele que entrou, né? Aquele que não foi convidado, aquele que não foi posto pelo Senhor, aquele que entrou pela janela, aquele que pulou o muro, é mercenário, é ladrão, ele rouba, ele mata. Jesus está falando dessas pessoas, Jesus está falando para os judeus que estavam escutando ele. Jesus está falando para os fariseus, não estava falando para o diabo, Jesus estava falando para alguém. E esse alguém era os fariseus, os judeus que estavam ali, né? Os doutores da lei que estavam ali. Então Jesus está conversando e falando para eles isso aí. Vamos lá? Está difícil de entender? Até agora acho que não, né? Está bem claro. Quando a gente lê o texto, analisando o texto e vendo o que realmente o texto está falando, fica tudo mais fácil. A gente não pode entrar num texto que eu já falei, com preconceito formado. Não, é o diabo. Não, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Até agora Jesus não falou nele. Jesus está falando para homens, para os mercenários, para os salteadores. Nós paramos aonde? Verso 15, né? O 14, eu sou o bom pastor, verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Coisa linda, hein? Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus já estava dizendo que ele ia morrer pelas ovelhas. Por aquelas ovelhas, preste atenção, por aquelas ovelhas que no momento estavam escutando ele ali.
Ele está dirigindo a essas ovelhas. As ovelhas que estavam ouvindo a voz dele e estavam dando crédito à voz dele, porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor. E não foge desse pastor, pelo contrário, acompanha esse pastor. É isso? Mas o mercenário que não é pastor, ele foge dessas ovelhas. Aí vem o dia mau, vem a tempestade, não é isso? Dá contra essas ovelhas, a ovelha está toda, né, desorientada, o dia mau. O lobo está dizendo é o dia mau. O dia mau chega na vida dessas pessoas. E se não tiver alicerçada como ovelha de Cristo, ouvindo a palavra de Deus e tendo entendimento da palavra, o que acontece? O mal vem e toma posse. Aí destrói a ovelha, arrebenta com a ovelha. Vamos lá, vamos dar continuidade. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Glória a Deus. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tomá-la. A este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, haver divisão entre quem? Entre os demônios? Entre os diabos? Entre quem? Verso 19 aí. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa de quê? Dessas palavras. Olha os mercenários aí. Olha o ladrão no meio aí. É isso que Jesus está falando. E muitos diziam, tem demônio, olha. Muitos diziam, tem demônio. Quer dizer, muitos diziam, olha, está possuído. Olha, ele está com pensamento mau. Ele é cego. Está com pensamento mau. Eles queriam trazer a cegueira espiritual que estava sobre a vida deles para a vida de Jesus. E está fora de si. Por que ouves? Está dizendo, ele é louco, ele é maluco. Dizia o outro, essas palavras não são de demoniado. Quer dizer, essas palavras não são de maluco. Essas palavras não é de quem está doido. Pelo contrário, ó. Vamos lá. Pode, porventura, um cego abrir os olhos dos cegos? Pode alguém maluco abrir a mente de outro maluco? Olha aí, Jesus está falando, o que eles estão dizendo. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam, pois, os judeus disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dize-nos abertamente, respondeu Jesus. Já vou-lo tenho dito, e não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai. Esta testificam de mim. Mas vós, ladrões, salteadores, que não entram pela porta das ovelhas. Mas vós não crede porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha! Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Verso 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras. Tá mais do que explicado, não tá não? Hein? Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. O ladrão, o malfeitor. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, por que dizem, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acredites? Mas se a faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor, preste atenção, que deu autoridade ao homem para também conduzir as suas ovelhas, mas não deu autoridade aos ladrões, salteadores, malfeitores, aquele que quer destruir as ovelhas do Senhor. Jesus disse que existiam muitas ovelhas depois dele, depois da sua morte, que estariam também debaixo dessa palavra, debaixo da bênção. E nós, como pastores e líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, temos que cuidar das ovelhas do Senhor, não roubando, não matando, não destruindo, mas produzindo vida nas ovelhas de Deus. Tá bom, querido? Então está explicado aí mais um texto, que esta palavra fique no seu coração, guarde essa palavra no seu coração. Então não é o diabo que veio para matar, roubar, destruir. O homem veio para matar, roubar e destruir. Valeu? Agradeço você que é inscrito aí no nosso canal, tá bom? Dá aí um joinha aí para que o outro vídeo chegue para você, tá bom? E passe, compartilhe também, tá bom, querido? Que você venha cada dia mais compreender a palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.